Fala, pessoal. Eu sei que vocês já devem estar confusos com tudo que aconteceu desde outubro do ano passado, que vocês acabaram não entendendo. Mas eu estou aqui justamente para contar o meu lado da história e, bem, dessa vez será um pronunciamento melhor e mais detalhado do que o de antes. Tá, vamos lá. Primeira etapa, meu post. Meu post dizendo que eu sou bad? Meu Deus, deixa eu explicar o que aconteceu. Basicamente, eu sou uma pessoa cristã, sem querer ofender nenhuma religião, tá? Na minha cabeça, dizia que Deus queria que eu revelasse meus pecados e que seria errado eu esconder os meus erros. Mas enfim, vou contextualizar melhor. Minha ex-amiga, que prefiro não falar o nome para não acabar prejudicando-a, me influenciou para eu expor meus erros, caso contrário seria pior. Que seria o pior esconder meus erros do que expor. E sobre a Yazé Fala, a menina que começou tudo isso, eu não tenho muito o que dizer. Agora, voltando para esse post, sobre eu ter pensamentos nojentos sobre o Star, bem, apesar de ser um desejo humano, isso continua sendo errado. E eu continuo sendo responsável por isso. Eu depois acabei sentindo nojo de mim mesmo por ter pensado daquele jeito, porque ela não é o objeto, ela é humana, com sentimentos. E sobre eu ter falado que sou Pedro, bem, eu achei que era por causa da diferença de idade, mas não, eu não sou Pedro. Apesar de eu mesmo ter me autodominado de Pedro, eu mesmo assim continuo não sendo. Até porque eu sou menor de idade, então mesmo eu gostando de uma pessoa mais nova, isso não significa que eu sou Pedro. Pois aqui diz que é só pedofilia quando o adulto quer coisas com o menor de idade. Então, acho que eu acabei desmentindo essa parte. Agora, sobre eu ser obcecado por ele ou ela, tanto faz, eu já não sou mais. Eu já me cuidei, inclusive foram esses 2 meses que fiquei fora da internet para refletir sobre o que aconteceu. Agora, sobre eu supostamente quase dar uma de Bella The Wolf no meu antigo canal, bem, eu na verdade não dei uma de Bella The Wolf. Eu só tinha ameaçado, dizendo que eu iria ser como ela, mas na realidade eu acabei não fazendo. E isso foi um servidor de uma ex-amiga minha, mas acabei me desculpando. Tá, terceiro, sobre eu ter empatia por criminosos. Vocês até adivinharam quem era, o Z e o Bars. Na verdade, eu só tive empatia pela humanidade deles. Apesar de vocês dizerem que são monstros, eles mesmo assim continuam sendo seres humanos que erraram feio. Eu sei sobre tudo o que aconteceu. Eu não estou defendendo eles, eu só tenho empatia por eles. Para por acaso eles um dia voltarem para o YouTube e eles se redimirem, eu irei perdoá-los. Pois aqui diz que mesmo uma pessoa ter errado feio ou até ter cometido crimes, ela ainda continua sendo ser humano. Ela nasceu assim. Porque assim como Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado, isso não significa que ele aprova o pecado. Pois então, é assim a eu pela humanidade deles. Até porque todos nós nascemos como seres humanos. Agora vamos para a parte importante. Sobre eu ter supostamente ter tentado levar o Kawan comigo, bem, essa não era a minha intenção. Na real, eu só tinha mandado o print para a Yas só para ela ver que o Kawan não via problema nisso, para ela também ver que não é nada. E até porque eu tinha um fanatismo alto pelo Kawan, por eu ter o chamado de Deus e até mesmo de pai. Eu não me culpo por isso. É normal, nós temos um ídolo em nosso coração. E eu realmente não queria ferrar ele, pois simplesmente não tinha motivo. Agora, esse print foi novamente em outro servidor no Discord. E sobre eu ter escrevido essa porrada, eu não sei o que passou pela minha cabeça para eu fazer isso. Nem mesmo a minha própria intenção nisso. E não, eu não estou mentindo, até porque esse é o meu pronunciamento. Não posso simplesmente inventar desculpas esfarrapadas para escapar das consequências. Sobre eu ter debochado da ajuda do Kawan, eu não sei como explicar, eu juro. Talvez seja um impulso que acabou me obrigando a fazer isso, eu não queria chamá-lo disso também. Nem me lembro disso também, de quando ocorreu, que dia ocorreu. E não estarei me vitimizando, até porque isso pode pegar bem mal para mim. E sobre eu ter feito isso no ChatGPT, eu não fiz. Até porque ele não pode criar esse tipo de imagem.
tá nas regras da OpenAI. Eu não sei se eu estava doido da cabeça ou estava escrevendo isso com intenção de zoeira. Eu realmente senti total vergonha quando fui assistir ao meu Exposed. Eu não consegui dormir sem pensar no que eu fiz. E eu estou aqui justamente para eu pensar no que eu fiz. Não para forçar vocês a me perdoarem, mas para me pronunciar e responder a cada detalhe de meu Exposed. Agora, sobre o Cauã ter me ameaçado eu ser preso, isso não vai acontecer. Até porque isso é um assunto tratado pelo ECA, e o menor não pode ser julgado como um adulto anos depois. A lei não pode simplesmente esperar eu fazer 18 anos para me prender. Isso não faz sentido. Agora, sobre eu ter pensado naquela pessoa enquanto eu fazia isso, eu fiz na minha vida privada e sinceramente eu nem sei porque eu fui contar isso para o Cauã. Foi um erro meu, fui imaturo, de verdade, eu reconheço isso e peço desculpas por isso. E sobre o Star, eu nunca sequer encostei um dedo nele, nunca mandei mensagem para ele no privado nem nada. E agora eu estou com essa pronúncia de pronome porque ele prefere esse pronome. Eu cometi um erro em proferir ela em vez de ele. E eu sinceramente peço desculpas de verdade por eu ter feito aquilo no servidor da Pink. Eu não sei por que eu tinha feito isso, mano. Agora, neste momento, irei responder à acusação que eu tomei. O Fax é o Eric. E esse Fax, ele já fingiu ser mulher para namorar um dos meus amigos para chegar perto de mim. Mas como eu sabia que esse Fax era mulher, não, era homem, que era o Eric, eu avisei o meu amigo, e meu amigo afastou dele. E tipo, o contato que fez eu voltar a ter contato com esse Fax foi o canal do Eric Opina, porque eu não sabia que era o Fax. E eu fui descobrir no meio da nossa conversa, entendeu? E ele falou que não ia fazer mais erro, não ia mais cometer erros e etc. Que vendo esse print aí, cara, não espero. Eu simplesmente acabei fazendo isso porque eu estava carente, mas isso não justifica, mas explica. Mas peço perdão por isso e nunca repetirei isso de novo. E também sobre este canal que dizia ser eu, ele não é eu. Ele fez o pronunciamento totalmente sem nexo algum, além de ter colocado voz de IA. Pelo amor de Deus, gente, essa pessoa não é eu. Então não vem dizer que ele é eu, até porque eu não iria criar uma conta para se passar por mim mesmo. E olha que ele usou voz de IA, sendo que eu, hipótese alguma, usaria voz de IA em um canal de opinião. Além disso, nem ele sabe usar vírgula, e se fosse eu mesmo, eu teria usado minha voz nesse pronunciamento e também ter colocado pelo menos umas vírgulas nesse post, até porque usar vírgula já é algo automático. E olha, eu sinceramente não sei porque eu fiz isso de novo no Discord. Eu não espero mais nada de meus impulsos depois disso. Isso não justifica, é claro. E até porque eu continuo sendo um responsável pelos meus atos. E sim, eu já me cuidei melhor, embora eu não tenha buscado um tratamento adequado, ainda por causa de falta de condição. Mas agora, o Penovas? Isso chega até a ser meio bobo. Então, nós tava conversando, tava de boa, né? Aí gravou um áudio falando que mostrou a minha parte íntima. Ele mostrou um negócio pra mãe dele, tipo, é muito esquisito. O Penovas, ele tirou esse meu áudio de contexto. Basicamente, eu só tinha mostrado a foto do personagem dele, não da troia dele. Até porque, da onde eu iria conseguir essa imagem? Por favor, Penovas, e se por acaso você não entender muito bem o que eu te disse, era só você ter falado comigo pelo privado. Você tinha meu contato no WhatsApp. Isso poderia ser resolvido lá mesmo. E agora, chegou no ápice desse pronunciamento. Vou agora deixar o meu amigo comentar sobre esse assunto. E aí galera, beleza? Aqui é o Feric. Obrigado ao Eric por deixar eu dar minha parte sobre tudo o que aconteceu. Bom, pra quem tá ligado, na época que ele sofreu a Exposed, muitos canais, inclusive canais pequenos, acabaram fazendo lives, inclusive vídeos, né, falando sobre o caso.
Só que assim, a maioria dos canais, basicamente os canais maiores, inclusive o meu, que eu também fiz o vídeo da época falando sobre o caso do Eric, tacaram argumentos, né, tacaram provas das coisas que o Eric fez. E eu também na época acabei sofrendo um pouco de hate por conta de meio que ter defendido o Eric, só que eu não defendi as merdas que ele falou, eu só basicamente defendi a pessoa dele, porque eu sei que ele buscou mudanças, inclusive busca mudanças até hoje, inclusive buscou por mudar, né. Inclusive outros canais, inclusive canais menores ainda, fizeram diversas lives atacando o Eric, falando coisas horríveis sobre ele, chamando ele de assassino, de estuprador e os caras, sendo que, mano, o Eric nunca foi assim, o Eric nem é assim, beleza. Eu até confesso que ele realmente fez muita merda envolvendo, né, tipo, mensagens, inclusive no Discord. Só que ele nunca chegou a fazer isso pessoalmente com ninguém, inclusive nunca chegou a mandar fotos íntimas para nenhuma pessoa, vocês entenderam? E eu também quero agradecer ao Eric, né, por voltar, né, pra internet, e que ele continue, né, essa jornada dele aqui na internet, independente do nicho que ele for seguir, se é de opinião ou se for com outro tipo de conteúdo, e que meu apoio sempre vai ser pra ele, entendeu? Se ele quiser mais alguma coisa, meu apoio sempre vai estar a ele, e obrigado a todo mundo também que ficou do lado dele, enquanto a internet estava meio que crucificando ele nesse sumiço dele. Então, mais uma vez, obrigado a você, Eric. Depois do meu amigo ter dado a opinião dele no vídeo, eu queria falar mais uma coisa. Eu realmente tô arrependido e sinto remorso de tudo que eu fiz. Tipo, de verdade mesmo, eu sei que errei e eu prometo que vou mudar. Fiquei triste de ter machucado pessoas. Me senti uma pessoa horrível depois de tudo isso. E foi por isso que eu fiquei um tempo fora da internet, para pensar em tudo que aconteceu, repensar meus erros e usar isso para aprender, melhorar e reconstruir esse canal do jeito certo. Mas de qualquer forma, esse foi apenas o meu pronunciamento. Isso não foi para pressionar a vocês me perdoarem, nem para tentar apagar o que eu fiz. É só para explicar e deixar claro o porquê de tudo. Obrigado mesmo para quem assistiu até aqui. Nem vou pedir like nem inscrição, agora minha mudança é pelas minhas atitudes. E se caso vocês ainda continuarem nessa de tacar hate em mim, o problema não é meu. Se você só quer tacar hate, é melhor sair do vídeo, porque mesmo que você comente para me xingar, isso só vai fazer o YouTube recomendar o vídeo. O algoritmo não distingue do certo de errado, então fica aí o aviso para todos os haters. E voltando sobre eu ter empatia pelos dois, eu tô explicando de novo que eu só tenho empatia pela humanidade deles. Porque assim como o nosso Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso não significa que ele esteja aprovando o pecado. Explicando novamente, tá? Do mesmo jeito, sou eu com os dois. Isso não é defesa, nem é passar pano pelo que eles fizeram. É só reconhecer que mesmo fazendo malícias, continuam sendo seres humanos. Então antes de virem me atacar nos comentários, prestem bem atenção no que eu tô te dizendo. Até porque eu não tô aqui para errar de novo. Olá, eu estou aqui passando aqui mais uma vez para dizer que provavelmente irei refazer alguns vídeos do meu primeiro canal do Eric, mas isso é só para ter mais vídeos. Até já!